Eu tinha acabado de me separar de uma relação de 4 anos quando conheci um mentiroso. Esse será o nome dele. Eu tinha apenas 21 anos e era uma topeirinha. O conheci em um bar através de umas amigas que já o conhecia. Ele desde o primeiro dia ficou na minha, mas não fazia meu tipo, passei dele. Só que ele me viu como algo impossível e se emocionou. Ele fez todas as meninas falarem o quanto ele estava apaixonado por mim e essas coisas que a gente sabe que o homem faz quando quer uma xoxota. Até que um dia o miserável conseguiu me convencer a sair com ele. Esse dia ele foi um príncipe e nos divertimos muito. Mas eu não sabia que ele pegava geral por aí. Mas até aí tudo bem, ele não estava comigo e não me devia nada. Começamos a namorar depois de 2 meses saindo. Ele era um cara de presença, bem-humorado e fazia todos os meus desejos. Me levava de carro para todos os lugares. Eu estava no céu, tinha encontrado o meu príncipe azul. Só que um dia, aos 3 meses que estávamos saindo, reparei que ele levava um cordão de ouro com um pergaminho escrito Maia e uma data. Óbvio que eu logo intimidei perguntando quem era essa tal Maia. Aí ele disse que era uma amiga dele que havia falecido nessa data e que eles eram muito amigos desde a pré-escola e que ela teve um parapu e morreu. E ele fez um pingente em homenagem. Nossa, fiquei no chão porque pensei como eu pude ser tão ordinária ao ponto de falar daquela maneira com ele. Passou-se um tempo, uns 2 meses, vi um anel de compromisso com o nome da mesma menina jogado dentro do carro. Aí virei bicho. Discuti e quase salto do carro andando de tanto ódio. Ele pegou o anel e jogou pela janela do carro e me contou outra história dessa tal Maia. Espia só. Ele disse que ela foi uma ex que ele tinha amado muito, só que ela era de família libanesa, muçulmana, e os pais dela não aceitaram a relação dos dois. E eles tiveram que mandar ela com a família para Venezuela só para se afastar dele. Que ele tinha sofrido muito, mas que já tinha passado e que agora eu era a mulher que curou e reviveu o coração dele. Ok, acreditei em tudo. Tudo belezinha, até que um dia saímos de uma balada e essa noite a gente exagerou muito nas drogas, kkkkkk. E ele começou a falar dessa ex. Só que nessa versão da história, ela tinha ido para Miami estudar cosmologia e chegando lá tinha arrumado outro e deixado ele. E foi aí que ele decidiu me conquistar. E eu, trouxa sem ligar os pontos, muito louca, acreditei na história do bonito de novo, pois a vida que segue. Conheci a família dele e como ele e a mãe eram brasileiros como eu, esqueci de dizer que eu moro na Espanha. Eu e a mãe dele nos tornamos muito amigas. Íamos para compras juntas, cinemas, barzinhos, até que um dia ela me contratou para trabalhar no salão dela. E é agora que a história que já fedia ficou podre. Primeiro que a menina vivia indo lá no salão e sabia quem eu era. Mas eu nunca tinha visto a cara da dita cuja, até que um dia a mãe dele sem querer me contou que aquela era a ex dele. Eu vi que elas se davam bem e até então eu nunca vi ele com nenhum contato com ela. Tava tudo ok. Um dia fui no mercado com a mãe do mentiroso e ela me perguntou há quanto tempo estávamos juntos. Eu disse que levávamos uns 10 meses saindo. E a véia me solta que em julho desse mesmo ano ele ainda estava com a ex. Nisso fazia 4 meses que estávamos saindo. A mulher se desbancou a falar. Ele dizia que o carro era dele, mas na verdade era da mãe. Dizia que tinha muito dinheiro no banco e a mãe disse que não parava de chegar cartas do banco com o nome dele com dívidas altas. Tivemos uma briga esse dia e deixei de falar com ele por uma semana. Ele não saía da minha porta, cheguei até a bater nele para ele me deixar em paz. E depois de tudo decidi voltar, mas não tinha o perdão no meu coração, se é que me entende. Voltamos e fomos morar juntos. Não fazia nem um mês que havíamos mudado e ele começou a chegar tarde e mentia os lugares que estava. Chegava em casa chapado todo dia e eu, muito desconfiada, fui na agenda do salão e peguei o número dessa tal Maia. Liguei para ela e de boas conversamos. Me contou a história toda, dizendo que ele estava normal com ela até agosto desse ano e que sumiu do nada e apareceu namorando comigo. Que o celular dele e as correntes de ouro foi tudo ela que deu. Que até o emprego foi ela que tinha arrumado na loja da família dela. Falei pra gente marcar um encontro na minha casa e colocar ele contra a parede. Menina, não deu outra, foi aquela novela mexicana, kkkkkk. Ele chegou em casa, a menina no sofá aos prantos porque ela ainda amava ele. Ele simplesmente começou a maltratar ela, falando pra ela que ela era uma inútil e que tinha acabado com a vida dele. Tinha destruído a relação com a mulher da vida dele. Eu, muito indignada por ele estar tratando ela mal, abracei ela e mandei ele ir tomar no cu e se retirar da casa. Falei que quem era ele pra falar com ela daquela forma. A pobre era mais nova que eu e ele tinha sido
sido o primeiro namorado dela. A única verdade dessa história é que ela é muçulmana e que o pai dela não aceitava e que a mãe dela com a mãe dele encobriam os dois. E que ela tinha perdido o dote por causa dele. E que o pai dela quase a matou quando descobriu que ela namorava um brasileiro vagabundo e que ainda tirou o precioso cabaço da moça. No fim, a mãe dele ainda me colocou como vilã da história e ainda falou que se os mouros, os muçulmanos, matassem ele, seria minha culpa por eu ser uma traíra. Só sei que não soube perdoar e fora outras coisas que haviam acontecido que se eu contar aqui dá um livro. Eu terminei de ver, peguei minhas coisas e fui passear uns meses no Brasil. O diabo não me perseguiu até São Paulo? Tive que mandar uns caras apavorar ele para ele sair do meu portão. O cara pediu, chorou, se rastejou e eu tava simplesmente com nojo dele. Por todas as coisas que ele me fez, peguei um ranço forte. Até hoje ele ainda tenta algo, fica buscando se comunicar comigo, mas só dou largas nele e isso já faz 9 anos. Moral da história, achei que era uma princesa, mas fui uma multicores. Risos.